Quanto tempo que eu tenho? É 1 hora. A gente tem até mais ou menos umas 10 para as 3 para encerrar. Mas se passar Uhum, uns minutinhos, sem problema não. uhum. Não, tá ok. Boa tarde, né, para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tá todo mundo com a Bíblia aí? Caso alguém não esteja, vai lá buscar, porque nós vamos precisar da Bíblia a todo momento agora. Se a gente conseguir, vamos tentar fazer um encontro assim bem didático mesmo, porque como se trata de uma formação, eu trouxe, né, algumas informações, né, que estão dentro um pouquinho da exegese bíblica, né, que é a ciência que estuda a Bíblia. Eu vou até utilizar, né, como referência esse livro aqui, ó, chama Comentário Bíblico. É uma coleção que são 3 livros e eu vou utilizar o volume 3 dessa coleção. Até para vocês poderem ver como que, não sei se vai dar para ver direitinho aí, mas só para mostrar para vocês que ele não traz o texto bíblico, mas traz um comentário, né, sobre as passagens bíblicas. É uma referência bíblica boa, né, para quem gosta de estudar a Bíblia. Às vezes precisa preparar uma pregação, uma fala, ou mesmo quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É uma referência bíblica que eu recomendo. É bem objetivo, uma linguagem bem acessível, bem tranquila, dá para todo mundo compreender. Então, primeiramente, a gente vai tratar um pouco sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. As cartas de Paulo foram escritas por ele mesmo? Não sabemos. Posso dizer que provavelmente não tenha sido o próprio Paulo, a próprio punho, quem tenha escrito as suas cartas. Por quê? Na tradição antiga, a tradição que mais existia entre as pessoas era a tradição oral. Os mais velhos iam contando para as pessoas mais jovens. À medida que foi se distanciando, o primeiro público, né, que tinha todas as informações, que havia escutado, havia, né, ouvido ali diretamente daquele que pregou, que falou, começaram a ver que se a gente não tomar nota disso, isso tudo vai se perder. Então a tradição oral torna-se tradição escrita. A palavra de Deus, né, a Bíblia como um todo, ela usa dessa metodologia. Agora, é claro que quando a gente escreve, a gente vai imortalizar a palavra, obviamente, mas, por outro lado, vocês concordam comigo que a gente vai matar um pouco da palavra? Porque quando você vai contar, você conta do seu jeito. Se está escrito, tá, a gente vai guardar, vai manter como no original, ou bem próximo do original, mas, de certo modo, a gente já tira um pouco, né, daquilo que seria o particular, o pessoal, o bem subjetivo daquela pessoa. Tem um outro risco nisso também, né, da pessoa que for contar, aumentar um ponto, como a gente diz, mas trazendo isso apenas para a gente ver que a palavra de Deus ela tem vida própria, porque a palavra de Deus ela vai tocar no nosso coração, né, do jeito que o Espírito Santo quiser. Mas quando a gente fala, quando a gente oferece essa palavra, quando o entusiasmo bate na gente, né, para falar dessa palavra, como que a tradição oral também vai interferir naquilo que a gente vai dizer. Com Paulo não foi diferente. Paulo escreveu algumas cartas, né, e mandou isso escrito,
Mas provavelmente em algumas partes também, Paulo, mandou um recado oralmente, e esse recado chegou, e ele foi redigido. Era muito comum isso na época, né? Os grandes mestres falar apenas, e os discípulos, aqueles que estavam ali próximos, tomar nota daquilo. Então, eu não teria condições aqui, até porque eu não sou exegeta, né? Não sou estudioso da Bíblia, para dizer categoricamente se 1 Coríntios é obra escrita mesmo por Paulo, ou se seria algum discípulo dele que redigiu e fez com que essa palavra chegasse até aquela comunidade. Mas uma coisa é certa, a mensagem à comunidade de Corinto, em uma cidade, né, uma cidade tipo uma cidade satélite, né, uma cidade referência para o público naquela época, o cristianismo chegou ali. E em todos os lugares onde o cristianismo chegou, ele foi acolhido, bem acolhido por algumas pessoas. Alguns são mais ortodoxos, mais dogmáticos, para seguir a doutrina, para seguir as palavras de Jesus. Outras pessoas são mais laxistas e vão sempre relativizar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e vão tentar dar um jeitinho para que aquela palavra se encaixe ao que ele quer, ao que ele deseja, e não ao que a palavra exige. E São Paulo vem direcionar-se a essas pessoas que começaram a desvirtuar um pouco, né, a palavra de Deus, a pregação que Paulo já havia feito naquele lugar. Porque o que acontece na trajetória de Paulo é muito isso, ele sai, né, evangelizando, e a grande diferença, né, entre Pedro e Paulo é que Pedro tem essa característica mais dogmática, né, de estabilidade da igreja de Roma que se estabiliza ali naquele lugar, e isso não foi a troco de nada, não foi porque Roma é um lugar importante, é uma cidade grande da época. Isso também, mas tem outras coisas também que favoreceram o evangelho para Roma. Gente, São Paulo, vocês podem pensar num cara inteligente, esperto, é São Paulo. Uma inteligência formidável. Sabe de que São Paulo utilizou para que ele pudesse chegar até os lugares e, inclusive, enviar suas cartas, os seus comunicados, pela via do correio romano? É interessante. Agora, é claro que o correio não funcionava como o nosso correio hoje, não tinha Sedex, não tinha esse tipo de coisa, né? O correio funcionava por meio de cavalos, né? A cada espaço não ficava uma pessoa, né, com um correspondente, com um cavalo, aí um levava a mensagem até aquele, ele levava até o próximo, até fazer chegar ao lugar onde queria. Pois não é que Paulo utilizou disso? O Império Romano também foi abrindo algumas estradas, algumas rodovias. São Paulo também utilizou disso, dessas vias, né, antigas, dessas rodovias, para que ele pudesse se deslocar, para chegar até os lugares. Pedro era cabecinha pequena, né, era uma pessoa de fé, obviamente, mas a cabeça de Pedro era imensamente pequena. Se você for comparar o tamanho do cérebro, talvez Pedro tinha um cérebro de galinha e São Paulo tinha um cérebro de elefante, se for comparar, né, no tamanho. Mas a igreja precisa de cada um dos dois. Só que Pedro, fechadinho ali em Roma, inicialmente só em Jerusalém. Não, vamos ficar aqui em Jerusalém. Tudo começou aqui. O lugar dos judeus é aqui, nesse lugar, né? Jesus veio para os judeus e aqui é o centro judaico. A igreja tem que ficar aqui. Aí vem São Paulo. E a gente sabe, isso pode ser tema de outro momento, São Paulo e São Pedro, os dois não davam muito certo, não. A própria palavra de Deus mostra um certo conflito entre os dois, de divergência de opiniões. É claro que
o Espírito Santo fez com que as duas ideias, né, as duas personalidades, os dois jeitos de ser, que os dois se complementassem. Mas Paulo tinha uma visão completamente aberta. São Paulo queria ir aos confins da terra, do mundo, e queria ir em todos os lugares. Enquanto Pedro queria, né, e fazia de tudo para que o sujeito tinha que fazer aquele caminho. Se tornava judeu. Depois de se tornar judeu, é que ele aderia ao cristianismo. Ele ia ser batizado e, a partir daí, ele se tornava cristão. Ele vem em São Paulo e revoluciona tudo. Inclusive, tem o primeiro concílio de Jerusalém, por volta do ano 40, né? Está lá nos Atos dos Apóstolos. E qual que era a grande questão? São Paulo colocava a questão de, gente, Jesus veio trazer uma boa nova, é algo novo. Não tem que fazer esse caminho do judaísmo para depois ser batizado e ser cristão. E isso Paulo começa a se inserir no meio dos outros discípulos, no meio dos outros apóstolos, para mostrar para eles, eu não convivi direto com Jesus, mas eu fiz uma experiência dele. E vem mostrar para vocês que a igreja não vai ser composta apenas daqueles que conviveram diretamente com Jesus. É o resto da história, né? Jesus veio para marcar completamente a vida das pessoas, a vida da igreja, e eu estou aqui, né, como alguém que teve essa experiência, que é inspirado também pelo Espírito. Já fiz algumas experiências de pregar em algumas comunidades, de falar da paixão de Jesus, de falar da ressurreição, e as pessoas reagiram de forma positiva, reagiram com desejo de conversão. E eu vim aqui para isso, para vocês verem um pouquinho, né, da personalidade de Paulo. No Cursilho, né, a gente sempre traz um pouco disso, para que a gente também possa se ver, né, dentro dessas personalidades. A gente vai formando a nossa pessoa, o nosso caráter, os nossos valores, a partir do caráter, né, dos valores e da cultura que a gente também vai vendo e captando de outras pessoas. No caso dos nossos valores e do nosso jeito de ser, a gente também vai captando aquilo que vem desses personagens que seguiram a Jesus, que são fiéis a Jesus Cristo, que tem muito a ensinar para nós. E dentre esses grandes, nós temos São Paulo. Quando São Paulo vai a Corinto, né, pela primeira vez, ele ficou muito entusiasmado, porque a sua primeira ida a Corinto foi bem acolhido, as pessoas acolheram a sua pregação, mas daí ele vai embora, né, vai para outros lugares, servindo-se disso, né, do correio, das estradas, né, das vias romanas, do conhecimento dele, da sabedoria, da inteligência, de uma personalidade bem destemida, né, de alguém futurista, que enxerga longe, que vê grandes possibilidades, e sai com esse intuito. Mas aí começa a escutar que o Paulo, né, chega no ouvido de Paulo, né, quando ele procura saber como estão as comunidades por onde ele passou e por onde ele visitou. É um pouquinho, né, do modo, né, de redigir de São Paulo que a gente encontra, né, nas cartas. A gente sempre vê as saudações dele dizendo, quando eu estive aí, foi assim, tal, agora eu fiquei sabendo que as coisas estão desse modo. Eu quero direcionar aí uma palavra até vocês. Com os coríntios, Paulo ficou muito bravo. Vocês vão dividir, né, a carta, a gente vai até o capítulo 5, mais ou menos. Ali Paulo ainda está bem doce, né, com as palavras, mas do capítulo 5 para frente, Paulo vai ficar bravo e vai dar instruções mesmo morais. Gente, vocês estão comendo carne oferecida aos ídolos, que era muito comum, os templos dedicados a outras entidades, a outros deuses. E o sacrifício que se fazia era o sacrifício cruento, né, de sangue. Então sacrificava boi, bezerro, pombo, animais, cabrito, bode, ovelha. Era
o jeito que as pessoas tinham para se aproximar do sagrado. Só que é igual o sujeito passar perto da macumba, né, não acreditar na macumba, mas ir lá fumar o cigarro, beber a cachaça e comer as galinhas. Era um pouco disso, né, que São Paulo estava chamando a atenção. Vocês estão aí rezando, vocês acreditam, e ainda vai, olha lá, vocês não estão mais frequentando esse templo aí de vocês, né, de outras entidades, mas o que adianta? Depois a carne sacrificada aos ídolos vai para o açougue, vocês vão lá e comem as carnes, vocês não estão juntos com isso? Paulo também vai denunciar o incesto das pessoas, as relações sexuais. Se a gente tem na Bíblia alguém que vai falar bastante, né, dessa questão da moral sexual, sem dúvida alguma é Paulo. Ele faz, né, com que a gente pense aí uma série de situações. E isso porque essas comunidades também tinham uma tradição que adivinha um pouco, né, da tradição grega. E como é do conhecimento de todos, o grego, né, no sentido da sexualidade, não tem muito pudor. Homem com homem, mulher com mulher, um monte, né, de gente, orgias sexuais. Então, tudo isso também, traição, tudo, São Paulo vai dizer, né, na moralidade. Por quê? As pessoas também, embora já tivessem uma iniciação cristã, já fossem batizadas, muitos deles não tinham ainda aderido àquela moral afetiva, moral sexual, de serem consagradas a uma pessoa só, de serem celibatárias, de fugirem, né, dessas orgias, que inclusive havia também alguns cultos a deuses pagãos que utilizavam disso, né? Lá no Antigo Testamento mesmo a gente vai ter diversos exemplos disso, né? Haviam prostitutas dentro do próprio templo que eram utilizadas para que, por meio das relações sexuais, então se cultuasse, né, as divindades daquela época. Então, esse era um pouco, né, do contexto que São Paulo encontrou. Essa era a realidade, né? Cada tempo, cada realidade do seu próprio tempo vai produzir as suas imoralidades, vai produzir os seus comportamentos contraditórios, né, contrários à proposta do Evangelho. E São Paulo vai dizer a essas pessoas, né, ele encontra situações em que a Eucaristia, a gente não tinha igreja igual a gente tem hoje. A Eucaristia era celebrada na casa das pessoas. Então, um cristão oferecia a sua casa e ali era feita, então, a ceia. Você tinha um jantar, você tinha um almoço, que seja, e a Eucaristia era junto com isso, né? Tinha-se a celebração da Eucaristia, e em seguida uma mesa, né, de jantar. E aí eles começaram a perceber que os pobres não eram tratados da mesma forma. Porque normalmente quem oferecia a casa, né, para a ceia eram as pessoas mais ricas, né, de condição financeira melhor. E havia ali uma certa exclusão, né, das pessoas pobres. Então São Paulo vai chamar a atenção para tudo isso, né, desde o comportamento, as atitudes das pessoas. Ele é muito direto. Acho que se tem um autor bíblico que é fácil da gente compreender, sem dúvida é São Paulo, porque São Paulo é muito claro nas suas palavras. E não há dúvidas, né, do que ele realmente quer oferecer ali com a sua mensagem. Para a gente começar, a oração inicial trouxe um pouquinho, né, da saudação da carta. Acho que isso é necessário, né, a gente retomar um pouco dela. Até aqui tá tranquilo? Eu falei assim, muita bobagem. Tá tranquilo? Dá um ok aí. Ok? Porque se vocês quiserem também interromper, quiserem parar, perguntar alguma coisa,
Fiquem à vontade, né? A gente está aqui para aprender juntos, para a gente aprofundar um pouquinho sobre o mistério da palavra. Então vamos pegar aí a primeira carta a Coríntios, o capítulo 1, para que a gente possa ver a saudação. A quem é dirigida a carta aos Coríntios. Eu estou utilizando a Bíblia da CNBB, viu? Tradução da CNBB. Também recomendo, né, que esta Bíblia, né, que a gente possa tê-la, porque é uma tradução nova, né, que fizeram agora, mais recente, e fizeram uma revisão de todo o texto bíblico para traduzi-lo novamente, né, dos originais. Então a gente tem aí uma tradução bem fiel. Então está lá no capítulo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados no Cristo Jesus, chamados a serem santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, dizendo, né, que a palavra dele é dirigida aos coríntios, né, mas também a todos os irmãos de outros lugares e de outras épocas. Vejam que quando a gente tem um autor bíblico, né, que traz para nós a mensagem bíblica, ele sempre tem em vista que aquela palavra vai ser duradoura, que aquela palavra também vai ser direcionada a outras pessoas de outras épocas. Isso demonstra o quê? Uma verdade mesmo, uma inspiração verdadeira, né, do Espírito Santo. Que ele não está falando simplesmente por ele mesmo, mas ele fala em nome do Espírito, né, que de alguma forma tocou o coração dele e agora fez com que ele pudesse traduzir essa inspiração por meio da palavra humana. O que é a palavra de Deus? Quando alguém vai questionar, mas a Bíblia é um livro como outro qualquer, né? Foi escrito por uma pessoa como nós. Sim, uma pessoa normal, né? Como nós, mas inspirada por Deus. A linguagem é humana, né? A língua escrita é humana, é invenção nossa, mas é inspiração de Deus. E a linguagem é divina. A linguagem é o meio que Deus tem para se comunicar também com os seres humanos. Então, a linguagem é essa mediação utilizada para que Deus estabeleça algum tipo de comunicação com os seus filhos. Então, a palavra de Deus, ela tem o efeito imediato, né, lá daquela hora que foi escrito, as pessoas primárias, né, os primeiros destinatários a quem ela foi direcionada, mas também a nós, que viemos depois e utilizamos dessa palavra, lemos essa palavra como de Deus, como inspirada e direcionada a cada um de nós. Aparece aqui um outro personagem, né, o irmão Sóstenes. Sóstenes era um nome extremamente comum. Seria como se fosse um José hoje. E Sóstenes poderia ter sido tanto alguém que Paulo conviveu, ajudava Paulo nas suas missões, mas também um pagão convertido ao cristianismo, que estava ali também como um ajudante de Paulo. Isso era muito comum, né? As pessoas se convertiam já adultas, mas as conversões, né, do início do cristianismo, apesar de serem, né, por meio dos adultos, mas também os Atos dos Apóstolos, né, a palavra de Deus vai nos mostrar que quando alguém se convertia, a família dele inteira se convertia. Falava que
toda a família foi batizada, ou seja, nessa hora entravam as crianças também, né? Entrava todo mundo, né, da casa. Até para ser uma resposta aos protestantes quando nos dizem que mas Jesus foi batizado adulto, as pessoas se convertiam adultas, por que vocês batizam crianças? Não, mas a palavra de Deus também nos mostra que famílias inteiras eram convertidas. Né? Numa família você conta também as crianças, né? Mas fechando o parênteses aí, então Sóstenes provavelmente seria um desses pagãos convertidos ao cristianismo. E foi Paulo que iniciou, né, essa questão da pessoa não precisar mais de passar pelo judaísmo. Em vários momentos, em várias cartas, São Paulo vai apresentar para a gente que não há necessidade disso. Né? Jesus veio para salvar, Jesus veio para trazer uma novidade, Jesus veio para começar um novo tempo, né, na vida das pessoas nesse mundo. De 1 a 5 aí em Coríntios, então tem no primeiro capítulo tanto a ação de graças, como também as divisões na comunidade. Olhem, a partir do versículo 10, no capítulo 1, olha só um pouquinho da ideia do que vai transcorrer a primeira carta de Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no sentir e no pensar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós fala assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será Paulo quem foi crucificado por amor a vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que fostes batizados no meu nome. Ah, sim, batizei a família de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado nenhum outro. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. Aqui, Paulo traz uma ideia que o tempo todo, né, ele vai trazer nas suas cartas também, principalmente na comunidade de Corinto. Paulo viveu uma experiência entre os coríntios, deles, a partir da pregação de Paulo, eles identificarem Paulo como o próprio Jesus, como o próprio Messias. Já que ele falava da morte, da ressurreição, teve gente que olhou para Paulo e achou que, não, esse aí que ele falou que ressuscitou, é ele mesmo, ele está aqui entre nós. E como, né, havia essa ideia, né, de muitas divindades, de muitos deuses, como ele mesmo fala, da divisão da comunidade. Tem gente que fala que é de Apolo, de Cefas, ou é de Paulo. Houve gente que pensasse que Paulo era Deus, que no meio, né, daqueles tantos deuses, que Paulo era um deles, que estava encarnado. Não tem um discurso de Paulo. Gente, Paulo é muito inteligente. Olha o discurso do Areópago, né, que Paulo faz. Tinha lá os altares, né, das várias divindades. Era tanta divindade, né, que o povo cultuava, que tinha um para o Deus desconhecido. Olha só, Paulo, olha, que ele está cultuando Zeus, Cefas, que seja. Esse Deus desconhecido, eu vou usar dele para poder falar para esse povo. Gente, sabe esse Deus aqui que vocês não sabem o nome? Esse é o verdadeiro Deus. Olha a astúcia, né, de Paulo, né? Ele percebe os sinais nos lugares e ali ele mesmo encontra, né, uma forma, né, uma maneira de ajudar com que as pessoas, né, compreendam a mensagem que ele tem a oferecer. Então, Paulo chegou no meio disso tudo aqui. A carta dele chegou no meio disso, né? Uma comunidade dividida. Falou, pregou, as pessoas aceitaram, mas ainda estavam divididas.
Se fosse hoje, eu diria que é aquele que num dia de semana vai no terreiro, vai na macumba, vai no centro espírita e no domingo vai na missa. É aquele que acredita no tarô, acredita nas cartas, vai na benzedeira, tem uns negócios complicados. Eu já escutei cada coisa e não é uma ou duas vezes, não. Tomar banho de cachaça. Tem uns negócios meio doidos que a gente ouve. E gente que crê, gente que acredita, gente que é de fé. É muito estranho, mas tem. Gente, o dia que uma pessoa me contou que ela foi numa dessas pessoas que benzem aí, e que a pessoa colocou ela nua e colocou carne crua no corpo dela, assim, eu não estou acreditando que alguém se submeteu a isso, uma pessoa que crê em Deus, pois acreditem. Isso existe, tem gente que se deixa passar por isso. Olha, Paulo não trouxe um discurso para o povo daquela época só, não. O povo de agora também. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa que me falou que a sogra levou num lugar para ela tomar banho de cachaça. Olha só. Desperdício da pinga, né, gente? Podia ter bebido, né? Mas desperdiçaram, né? Aí, cultuando outros deuses. Para vocês verem a que ponto, né, quando o coração da pessoa está dividido, o que ela é capaz de buscar. E São Paulo se remete a essas pessoas. Sabe o que eu fico pensando? Porque nós que somos cursilistas, e boa parte aí de vocês, né, já há algum tempo, às vezes até a gente mesmo já passou, né, por uma experiência estranha, né, esquisita também, mas tem muita gente, né, que aparece no Cursilho com umas experiências que dizem respeito, né, à religiosidade, completamente fora de Jesus, completamente equivocadas. A gente tem que ter uma misericórdia muito grande com essas pessoas. Porque, acima de tudo, Paulo ele tinha uma personalidade de alguém muito bravo. Paulo não era mansinho na sua fala, não. A gente vê isso claramente no jeito dele falar. Paulo parece que era bem incisivo, né, na fala, era positivo, né, ao dizer, mas também Paulo era muito misericordioso. Você pode ver que Paulo chama a atenção, diz do erro, do equívoco, do pecado das pessoas, mas em nenhum momento Paulo atropela ninguém. Paulo sabe dizer às pessoas, ele sabe chamar a atenção. E mais do que isso, né, atrair as pessoas para Cristo. Ele não chama atenção com moralismo, simplesmente. Nossa, você está errado, não faça isso, tal. Não, ele chega apresentando Jesus. Quando ele vai falar aqui da divisão da comunidade, dos deuses, ele cita Jesus. Tem gente que fala, né? Eu sou de Cristo. Então você também tem que ser um desses, né, que realmente seja de Cristo. E fala da força da cruz. Pelo menos 3 ideias, né, para a cruz. A gente que é cursilista, que é cristão, qual que é o primeiro dever do cristão a partir das falas de Paulo? E essa é um pouco da metodologia utilizada por São Paulo. São 3 passos. Primeiro passo, atrair as pessoas para perto de Jesus. Como que você atrai? Mostrando a cruz, mostrando a vida de Jesus Cristo. Nunca a própria vida. São Paulo mesmo se retira aqui ao dizer da divisão da comunidade. Vocês estão achando que eu batizei vocês em meu nome? Vocês estão achando que eu sou Deus? Não sou. Sai fora. Ele apresenta o quê? O Cristo. Apresenta Jesus. Então, o primeiro passo da metodologia de São Paulo é essa: atrair as pessoas
para perto da cruz de Cristo. Segundo passo que São Paulo utiliza na sua metodologia, a transformação. Se você foi atraído para perto de Jesus, e olha que as pregações de São Paulo eram pregações muito fortes, né, a ponto de converter pagãos, de converter pessoas que estavam completamente dadas, né, a outras divindades, a outro estilo de vida, estilos inclusive imorais, né, como de orgias mesmo, relações incestuosas. Imagina, gente, filho transando com a mãe, filha transando com o pai. Esse era o contexto, né, de Paulo, né, da época, e o povo de Corinto, a quem ele se dirige. Mas com toda a docilidade, leva a Jesus, atrai a Jesus, e à medida que a pessoa está próxima a Jesus, ela vai vivendo a sua transformação, ou seja, vai tomando uma nova forma, vai adquirindo um novo formato. Olha o que Jesus faz com a gente. Olha só, pensa na sua vida também. Alguém te atraiu para perto de Jesus. Você é que vai saber quem, né, o contexto, o que aconteceu para que você se sentisse atraído para perto do Mestre Jesus. Veja as transformações da sua vida a partir do momento que você se viu mais próximo de Jesus. Olha quanta coisa mudou. Semana passada, sexta-feira, né, da semana passada, foi minha missa de 10 anos de padre. Uma das coisas que eu falei para as pessoas foi isso, das transformações que eu considero, né, ter passado nesses últimos 10 anos de padre. O que mudou na minha vida, né? Além do início, né, dos cabelos brancos, da barriga que apareceu, fora essas transformações físicas aparentes e objetivas, né? As transformações interiores, né, pessoais, as concepções, o jeito de lidar com as mais diversas realidades, com os mais diversos assuntos, contextos, públicos. Como isso mudou? Mas por quê? Por causa de Jesus. As transformações. Atrair, atração, transformação e responsabilização. A responsabilidade é o terceiro passo que a gente tem quando a gente se encontra com Jesus. A gente é atraídos para perto de Jesus. Começa a transformação da nossa vida e depois começa o nosso processo de responsabilização. A gente se vê responsável por fazer alguma coisa, por algum tipo de público, por alguma tarefa, alguma missão. São os passos, né, que São Paulo vai seguindo. Também quero pegar um outro texto aí, 1 Coríntios. A gente tem, né, claro que não dá para a gente meditar tudo, né, aqui do capítulo 1 até o 5, né, de Coríntios. É muita coisa. Então eu peguei algumas coisas que eu achei assim, mais relevantes, né, para tratar com vocês. Mas vale a pena, posso até inclusive depois, né, enviar aqui esse texto aqui, né, fazer um PDF dele e mandar para vocês, né, do capítulo 1 até o 5 aqui do livro. Aí depois, né, no versículo 18, a pregação da cruz e a sabedoria, aquilo que eu disse, né, São Paulo não pregava outra coisa senão a cruz de Cristo. Qualquer assunto que São Paulo abordasse, São Paulo abordava a partir de Jesus Cristo, nunca fora de Jesus. E apresentando a cruz, o sofrimento, o amor que é doado ali na cruz. No capítulo 2 a pregação de Paulo com a fraqueza. Ele vai falar da sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria como a maturidade espiritual. E esse texto aqui, eu gostaria de lê-lo com vocês. 1 Coríntios 2, versículo 6. Peguem aí. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo,
Falamos de sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem sabedoria dos poderosos deste mundo, fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder lhe dar conselho, nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Na tradução aqui, não usa o termo, como em algumas traduções a gente tem, de homem natural e homem espiritual. São Paulo aqui vai tratar do ser humano que se deixa realmente conhecer, e ele vai encontrar, né, a parcela de Deus que há nele. Esse homem sai um pouco, né, do homem natural, do homem da natureza. Vamos pensar aqui comigo um pouquinho como que os judeus pensam. Na psicologia semita, o que um pouco da ideia da psicologia, né, dos judeus, essa psicologia antiga, porque desde os gregos, né, desde a Grécia Antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles falavam da psique, né, que é a alma. Daí vem psicologia, né, que a gente tem aí, que a gente estuda. O que era um pouco, né, da psicologia dos semitas? Eles dividiam o corpo em cabeça, boca, isso ligado ao estômago e também a genitália e o coração. Olhem só, para eles, né, um homem da natureza é aquele homem que está ainda na região do estômago. Quando a gente nasce, né, quando a gente é criancinha, o que a gente precisa, né? Qual que é a única coisa que a gente quer? A gente quer comer, ou a gente quer tomar o leitinho, né? A gente quer tomar água e a gente quer ficar limpinho. Né? Quando a gente borra as fraldas, né, o bebê vai chorar, ele quer que alguém o troque, né, para sentir o cuidado, para sentir confortável. Então, olha só, o homem da natureza é esse que está ligado ao mais primitivo do ser humano. O que é o primitivo? O mais atrasado, o mais retrógrado, o mais primitivo, né? Primeiro, o que vem primeiro na vida do ser humano. A comida. Se a gente não tem controle, né, da comida, né? A gente precisa da comida. Mas chega um momento na vida que a gente tem que ter um controle dela, né? A gente não pode comer até estourar. Ou, né, você vai no self-service, né, seu prato não cabe, né? Você quer colocar de tudo, né? Ali, né, você coloca carne de porco, coloca carne de boi, coloca salmão, coloca tudo. Ainda mistura com macarrão, com feijoada, põe tudo. Você vê que uma coisa não combina com a outra. É uma pessoa que está fora do equilíbrio. Vocês me entendem?
né, o ser humano natural está ligado à região do estômago. Estômago, a parte da genitália, a boca, né, os pecados capitais estão ligados a essas regiões também, se vocês olharem. Porque o que é pecado puxa a gente para quê? Para algo que é prazeroso, mas é bem hedonista, é bem do momento. Aquilo passa rapidamente. O homem natural. O que é o homem espiritual? Então, a primeira parte, né, do ser humano, psicologicamente, seria essa. O homem evolui um pouquinho mais para a cabeça. Cabeça é o lugar, né, de onde a gente vê, né, em cima, de onde a gente enxerga um pouquinho mais distante, de onde a gente usa a razão, onde a gente começa a pensar. Olha que interessante dessa sabedoria semita. Então você, pela razão, você começa a ter o discernimento das coisas, começa a saber, né, a separar um pouco, né, as coisas. Já melhorou. Cabeça, razão, estômago, o mais primitivo. O que está no meio? Coração. Jesus não fala várias vezes de coração? Quando a gente mesmo quer falar, né, de amor, de afeto, de carinho, de proximidade, a gente fala de quê? Coração. Não que a gente pense com o coração, né? O coração é um órgão que vai bombear sangue. Mas ele está no meio, ele está aqui no meio do peito. É o que? É o sinal do equilíbrio. Porque o coração simboliza os afetos do ser humano. Simboliza o quê? O essencial, o espiritual. E olha o que São Paulo está dizendo. É preciso ter cabeça, a gente passa pelo natural, pelo primitivo, é preciso pensar, é preciso ser racional com muita coisa. Gente, mas é preciso chegar no coração. Preciso chegar no homem espiritual, que é o quê? É a evolução pela qual a gente passa. São as transformações que a gente vai passando ao longo da nossa vida. Aquela que ao apresentar Cristo, ao atrair para Ele, a gente vai passando por elas, né? Essas transformações. Então veja que interessante, né? Que bonito, né? Quando São Paulo fala isso. A pregação de Paulo, né? Quando ele apresenta Jesus, tem esse objetivo, né? De apresentar Jesus, mas para mudar, para transformar verdadeiramente a nossa vida. A gente não procura saber de Jesus, conhecer Jesus apenas pela cabeça, por saber que Jesus existiu, para a gente ter os dados históricos, né? Basta a gente pegar um historiador que existiu e tem escritos dele, chama Flávio Josefo. Jesus está lá o tempo inteiro, né? Citado por ele, e não era nem cristão. Jesus existiu. Só que isso aqui é razão. Agora, para chegar ao coração, aí é que a gente tem que deixar que a sabedoria do Espírito nos guie. O que, infelizmente, né, o povo de Corinto, o que eles começaram a fazer? A voltar ao homem natural. Né? Lá, quando vocês forem ver os outros capítulos, né, com a próxima pessoa, uma das coisas que vai aparecer é exatamente isso. Né? Olha só, o pecado ligado ao estômago, né? Comer a carne sacrificada aos ídolos, o povo que não observava, né, os pobres ao redor da mesa, né, as relações incestuosas que aconteciam, né, no meio da comunidade. Inclusive, o caso do incesto aparece aqui nesse bloco nosso que é do 1 ao 5. Antes de chegar no incesto, né, no capítulo 3, São Paulo vai falar da função dos pregadores, vai trazer Cristo como o único fundamento, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, a loucura, né, por causa de Cristo que ele fala, o Pai do céu, o modelo a ser imitado, tudo trazendo para perto de Cristo, para vocês verem que Paulo é bem moral, né? Tem uma pregação bem ética e moral, direcionada, né, ao povo de Corinto.
Olha só o capítulo 5, né, que traz o caso do incesto. É voz geral que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Imoralidade que não existe nem entre os pagãos. Olha só. Um dentre vós está convivendo com a própria mãe. No entanto, estáis cheios de presunção. Em vez de ficardes tristes e tirar do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente fisicamente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse aí entre vós, aquele que assim procede. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu em espírito unidos com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição da sua índole carnal, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Agora, olha a misericórdia de Paulo. Paulo está aqui descendo o bambu, né, no sujeito que está errado. Mas ele não desconsidera que ele pode ser salvo. Que com a graça de Deus ele pode sim ser acolhido, pode ser salvo. Vamos entregar, né, o incesto dele, a relação pecaminosa dele para Satanás. Mas vamos salvá-lo. Né, vamos trazer, né, para perto de nós. Lá no versículo 9 vai dizer: na carta que eu vos escrevi, recomendei-vos que não tenhais convivência com pessoas dadas à prostituição. Não me referi aos libertinos deste mundo, nem aos ambiciosos, os ladrões ou os idólatras em geral, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Olha só, para vocês verem o tanto que estava feio, né? Ele fala assim dos que estavam convivendo com as prostitutas, mas ele nem vai falar de quem está roubando, quem está sendo ambicioso, quem está cometendo idolatria, senão todo mundo tinha que sair do mundo. Você vê que a situação do povo de Coríntios estava pior, abaixo da crítica. Escrevi-vos que não tenhais convivência, apenas no caso em que se chame de irmão tal libertino, ambicioso, idólatra, provocador, beberrão ou ladrão. Com tal pessoa nem se deve tomar refeição. Iria eu julgar os de fora? Não se trata antes de vós mesmos julgardes os de dentro? Os de fora é Deus quem julgará. Tirai o mal do meio de vós. Quando São Paulo fala tirai o mal do meio de vós, até trazendo um pouquinho do que vocês vão ver, né, no evangelho desse final de semana, que é sobre correção fraterna. No cristianismo, quando a gente fala de retirar o mal de perto, a gente está falando de retirar mesmo o pecado, nunca o pecador. Para vocês verem que São Paulo, ele não fala para tirar as pessoas, para banir as pessoas da comunidade. Tirar o mal, tirar o pecado. Isso aqui nos ensina muito, gente, porque ninguém de nós é tão perfeito, mas tão perfeito, que a gente nunca errou ou nunca vai errar, que a gente nunca pecou e nunca vai pecar. Nenhum de nós é tão perfeito que signifique que a gente nunca vai merecer ser expulso do meio cristão porque a gente fez uma coisa muito errada. A gente vai cometer, a gente já cometeu. Os nossos amigos vão cometer. O nosso objetivo é isso de Paulo, correção fraterna. É a gente chamar a atenção, nunca expulsando a pessoa, mas dizendo e deixando bem claro, esse mal que você faz, esse pecado que você comete, isso aqui nós não permitimos, nós não queremos. Nós queremos muito você por perto, conosco, mas não queremos o seu erro, não queremos o seu pecado. E a gente ser igual a Paulo, para a gente chamar a atenção das pessoas, mas não porque o erro delas, o pecado delas, traz algum tipo de incômodo para nós, mas porque a gente tem esperança que aquela pessoa pode melhorar, que aquela pessoa pode crescer, que ela pode sair daquela situação. Quando São Paulo chama a atenção dos coríntios, diante de todas as imoralidades que eles estão vivendo, São Paulo faz isso com um único objetivo, de que eles cresçam, de que eles melhorem, de que eles retomem o caminho deles, né, para perto de Jesus. Já são aqui 14h40. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, quer compartilhar com a gente alguma coisa.
Tem aí alguém que queira trazer alguma coisa de São Paulo? Aí desse bloco aí, né, do capítulo 1 ao 5, né, se tiver alguma coisa também para manifestar, algo que eu tenha falado que chamou a atenção e você gostaria, né, de falar alguma coisa? Pessoal, meio tímido. Fico com vergonha não, gente. Pode falar, se não quiser ligar a câmera, não precisa ligar. Eu gostaria de agradecer as palavras do Daniel, uma pessoa muito bacana. Daniel que casou esse casal aqui há 9 anos atrás. A vida dele. Coisa boa. Sim. Bem-vindos. É a Onde primeira que vez. foi o casamento? Só para ver se eu lembro. Onde que foi? Na igreja da Guia. Na Santa Guia. Foi quando você estava no São Judas e você fez o nosso casamento na Senhora da Guia. Eu já era padre ou era diácono ainda? Era padre. Padre já. Seja bem-vindo, é a primeira vez que vocês estejam presentes aqui? Sim, eu sou do grupo do Ricardo. Eu comecei a participar com eles. Aí eles mandaram um link lá no nosso grupo. Falei, opa, vamos entrar, Daniel Leão está falando. Ah, legal. Que bom. Podem vir mais vezes, viu? Nos próximos. Ok, muito obrigado. Júnior, pode falar. Ô, Padre Daniel, Oi. lá no do texto das cartas aqui, no capítulo 1, na hora que Paulo faz a saudação dele, ele faz as saudações das igrejas que estão em Corinto. Uhum. No tempo, tem alguma evidência, alguma coisa assim a respeito da cidade de Corinto? Ou ainda não tem? Ou eles não tiveram nada com essa localização? Uhum. Tem algo, né, sobre a cidade de Corinto. Normalmente, São Paulo chegava por via das estradas, né, romanas ou por via dos portos, né? E a gente tem aí uma cidade portuária. Tanto que a gente tem as histórias, né, que vão falar dos marinheiros, né, que são pessoas, né, que em cada porto, né, vai deixar um filho, vai deixar uma amada, né? A gente tem, né, várias histórias, né, de romance que tratam um pouco disso, né, que vão falar disso. Então isso também contribuía, né, para que a cidade vivesse maiores imoralidades. Então a gente tem sim, né, esses dados, né, sobre a cidade, né, de Corinto. Estou tentando achar aqui no mapa aqui, se eu acho, mas no meu mapa da igreja aqui, ou da Bíblia, não tem o nome das cidades aqui, não. Não podia até mostrar aqui. Não, mas não tem. Não sei se ficou claro, né, de dizer se o estilo, né, da cidade. Né, do mesmo modo como a gente tem aqui na nossa região da Diocese de Divinópolis, né, uma diversidade bem grande, né, do estilo, né, do estilo da cidade, até no que diz respeito, né, ao trabalho. Né, se vocês pensam aí, a maioria de vocês aí em Nova Serrana, né, vocês têm uma correria danada, né? Pelo menos o povo fala, né, que vocês trabalham muito. Eu não sei, porque eu nunca morei aí, então não tenho certeza. Mas o que eu ouço dizer é isso, que é uma cidade que o povo acorda trabalhando, trabalha até o último minuto, né, do dia, uma correria grande, sempre muito trabalho. A gente já tem um estilo bem diferente, né, aqui em Mateus Leme, né, onde eu estou na Paróquia Santo Antônio. A gente está perto de Belo Horizonte, então tem uma relação mais próxima, né, com a capital, tem um outro estilo, né, de vida. A cidade, né, onde eu nasci, que é Itaúna, meus pais moram lá, meus familiares, já tem um outro estilo. E olha que são cidades bem próximas, né? A gente tem Divinópolis, que é a cidade da nossa diocese, já tem um outro esquema também de vivência. Então, Corinto tinha essa característica, né, de cidade portuária, e chegar gente, né, muito diferente ali, a diversidade era muito grande.
Então, se ninguém tem nada a dizer, da minha parte é isso. Tá ok. Tem mais ninguém não, pessoal? Tem a Fabiana. Pode falar, Fabiana. Eu assisti, boa tarde para todos, né? Primeiro, Boa tarde. eu assisti há pouco tempo um filme sobre, né, São Paulo, e no filme já ele mostrava assim também da questão assim de Paulo ditando, né, para São Lucas, e aí São Lucas que ia escrevendo. Depois, na hora que ele chegava na comunidade, ele é como se a gente fosse assim, fizesse cópia, né? Cada um copiasse aquele texto que ele disse, e aí aquele texto que ia ser levado para outras comunidades. Eu achei interessante também, porque assim, pode ser que isso acontecia na época mesmo, né? Sim. Porque eles não tinham, né, assim, jornais igual a gente, né, depois foi ter. Então, assim, depois da questão oral, né, de propagar o evangelho, dele citar isso. Ele ditava, né? Uma pessoa escrevia e depois todas as outras iam reescrevendo para poder levar o evangelho. E até como que, né, a Bíblia se conservou, porque papel é uma invenção bem posterior, né? É invenção mais nova, né? Também, né, a imprensa, isso é coisa recente. Você não tinha isso. Tudo era escrito, né, os pergaminhos, né, seja no papiro, né, com aquela técnica, né, de fazer aquele de trançar, né, os fios, né, de papiro, né, que é uma planta, que é uma técnica dos egípcios, né, os egípcios já usavam isso, e também couro, se escrevia no couro. E os monges copistas, né, da igreja, o nome já fala, monges copistas, então eles se encarregaram de copiar, trazer, né, continuar, né, copiando, né, as obras bíblicas, os textos bíblicos, inclusive também as obras, grandes obras de filosofia, os monges copistas que foram copiando. Senão, a gente tinha perdido tudo isso. Para a gente ver aí a importância de a gente conhecer um pouquinho, né, de história. E era humanamente impossível um ser humano escrever tanto como se escrevia. Então isso era comum, né? O mestre falava e os discípulos que tomavam nota, né, das coisas. Você pega Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho tem mais de 300 obras. Se fosse para ele mesmo pensar, escrever, com toda essa dificuldade, né, de papiro, de couro de animal, acho que ele não daria conta, não. Então, somente uma pessoa, outras pessoas, né, escutando ele falar, né, ter os discursos dele, que seria possível que isso acontecesse. Daniel, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu sim, que Deus continue te abençoando e te iluminando. E eu agradeço ao pessoal do Cursilho, né, por essa oportunidade. Foi ótimo. Obrigada eu, Fabiana. E São Paulo, então, nos ensina muito, né, que se a gente é cristão, a gente tem que cuidar, né, do que a gente escolhe por aí afora, né? O que a gente escolhe fazer, as práticas que a gente escolhe, né, para a nossa vida. Se eu sou cristão, tem que ser cristão de verdade, né? Olhar para a cruz de Cristo, não negar Cristo, viver como tal. Isso aí, padre. Muito obrigada, viu, de novo, por ter dedicado um pouco do seu tempo e para doar o seu conhecimento, né? Seja muito bem-vindo o dia que você quiser voltar. A gente está aqui todo sábado. Tá bom. Vocês estão de parabéns, né? Mesmo, né, não podendo se encontrar pessoalmente, mas mantendo o vínculo de vocês e aproveitando esse tempo para aprofundar, né? Para estudar, convidar outras pessoas. Porque certamente, se estivesse no tempo normal, vocês não estariam fazendo isso desse jeito. Provavelmente não. Então, aproveitem desse tempo, né, para se formar, para conhecer melhor como vocês estão fazendo. Obrigada. Tem um lado ruim, porque o povo fica tímido, fica querendo conversar, não tem aqueles abraços, aquelas conversas de amigo, né? Mas tem outros lados bons também. Com certeza. Muito obrigada, viu?
Eu queria agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente, os que vieram pela primeira vez. Bem-vindos, estão convidados a voltar. E os que estão sempre com a gente também, muito obrigada, viu, pela presença. E a gente só vai dar uns recadinhos e finalizar. Então vamos lá, né, pessoal? Os recadinhos de todo fim de semana, né? Hoje, às 3 horas, temos 2 terços, né? Temos o terço do Evangelho Vivo, que acontece pelo Zoom, e os meninos disponibilizam pelo Instagram deles, Grupo Evangelho Vivo. Temos o terço da Érica também, às 3 horas, o terço da Misericórdia. Amanhã, às 9, temos um encontro também no Grupo Evangelho Vivo, que o tema será Qual a nossa missão aqui na Terra? O que Deus quer de mim? Isso é às 3 horas pelo Zoom. E eles vão disponibilizar o link também pelo Instagram. E segunda-feira também temos o último encontro do Diário de Santa Faustina, do Grupo Santa Faustina de Divinópolis, que acontece toda segunda, às 8 horas da noite. E é isso. Você dá a bênção para nós, Padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de meio nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e de São Paulo, desça e permaneça sobre vós, vossas famílias, vossos lares. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus, todo mundo. Tchau para vocês, muito obrigado. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Bom final de semana e bom feriado para todos. Até a próxima. Até a próxima.